Você já imaginou o que sentiam os antigos egípcios ao ver o sol nascer? Para nós, o nascer do sol é um simples espetáculo natural, mas para eles era o renascimento do próprio Deus, um milagre diário que trazia esperança, medo e reverência. Cada manhã, quando o horizonte se tingia de ouro sobre o Nilo, eles acreditavam que Ra, o Deus Sol, havia vencido as trevas e renascido após sua batalha noturna no submundo. Essa visão moldava tudo: a religião, a política, a arte e até o modo como viam a vida e a morte. Hoje, vamos mergulhar nesse mundo em que o sol não era apenas luz, mas alma e sentido. Se você gosta de viajar pela mente e pelos mitos da antiguidade, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque agora vamos começar a nossa história. O amanhecer sobre o Egito Antigo era mais do que o início de um novo dia. Era o renascimento do próprio mundo. Antes que o primeiro raio de luz atravessasse o horizonte, o Vale do Nilo repousava em silêncio, coberto por uma névoa tênue que parecia esconder o mistério da noite. O ar ainda frio trazia o cheiro úmido da terra fértil, enquanto os sons começavam a despertar. O farfalhar das folhas de papiro, o murmúrio suave da água corrente e o canto distante das aves que viviam entre as margens do rio. Aos poucos, o céu ganhava tons de cobre e ouro, e as silhuetas das palmeiras se recortavam contra um horizonte que anunciava a presença do Deus. Quando o primeiro feixe de luz surgia, não era apenas um fenômeno natural. Era o retorno triunfante de Ra, o Deus Sol, que durante a noite viajava pelas profundezas do submundo, enfrentando o caos. Cada aurora era uma vitória, e o Egito inteiro parecia saber disso. Os camponeses interrompiam o preparo do pão e olhavam para o leste. Os pescadores, antes de lançar suas redes, erguiam os olhos para o brilho nascente. Os sacerdotes, em silêncio, esperavam o instante exato em que o disco solar tocaria o topo dos templos. Tudo parecia suspenso por um breve momento, como se o país inteiro respirasse junto com o sol. O Egito era uma civilização que vivia sob o ritmo do Nilo e do Sol, dois pulsos inseparáveis. A inundação do rio marcava o tempo das colheitas e o curso solar guiava o tempo das orações. Quando Ra aparecia, o trabalho começava. Os campos se enchiam de vida, os mercados despertavam, os animais saíam das sombras e as cidades ganhavam cor. A primeira luz trazia não apenas calor, mas ordem. Era a passagem do caos noturno para a harmonia diurna, o momento em que o mundo se reorganizava e os deuses devolviam o equilíbrio à terra. Em Tebas, Mênfis e Heliópolis, o nascer do sol era celebrado com a mesma solenidade com que um rei é recebido em seu trono. Nos templos dedicados a Ra e Amon, os sacerdotes abriam as portas sagradas, voltadas para o leste, e esperavam que o primeiro raio iluminasse o interior do santuário. Esse instante, chamado de o despertar da casa de Deus, simbolizava o renascimento da criação. Os hinos eram entoados em voz baixa, acompanhados pelo som de pequenos instrumentos e pelo incenso que se elevava no ar, misturando-se à brisa do deserto. O ouro das paredes refletia a luz nascente, criando um espetáculo que fazia o templo inteiro brilhar como se fosse feito de sol. Mas a devoção ao amanhecer não era privilégio dos sacerdotes. Para o povo comum, o nascer do sol era também um sinal de proteção e esperança. Quando a luz tocava o rosto, era como se Ra o abençoasse diretamente. Muitos egípcios iniciavam o dia com pequenas preces pessoais, agradecendo por mais uma manhã e pedindo que o sol não se afastasse deles até o fim da jornada. Acreditava-se que viver era seguir o ciclo do sol, nascer, crescer, brilhar, declinar e, por fim, atravessar a noite para renascer outra vez. A natureza colaborava para reforçar esse sentimento de reverência.
o reflexo dourado do sol sobre o Nilo transformava o rio em um espelho sagrado. Os barqueiros que cruzavam suas águas acreditavam estar navegando pelo mesmo caminho que o Deus fazia em sua barca celestial. O brilho das águas parecia pulsar com vida própria, como se o rio inteiro participasse da celebração do novo dia. O contraste entre a luz nascente e a sombra das pirâmides criava uma paisagem de força e mistério, uma lembrança de que os deuses estavam sempre presentes, observando os mortais de cima das pedras eternas. Em cada vilarejo, o ritmo da vida seguia o compasso da luz. Quando o sol atingia certa altura, os trabalhadores já estavam nos campos, guiados pela posição do astro. As sombras indicavam o tempo do descanso e o declínio do sol marcava o fim das tarefas. O ciclo diário era tão previsível quanto sagrado, e qualquer desvio, uma manhã nublada, um eclipse, uma tempestade de areia que encobria o horizonte, despertava inquietação. Para o egípcio, o sol era a alma visível da ordem divina, e vê-lo desaparecer era sentir o peso do caos se aproximando. Essa profunda ligação entre o sol e a vida moldava até mesmo o modo de pensar o tempo. O dia não era apenas a sucessão de horas, mas um ciclo de renascimento contínuo. Cada amanhecer era uma oportunidade de começar de novo, de restaurar a harmonia interior e exterior. O Egito, em sua essência, era um país que acreditava na permanência através da repetição. E nada expressava isso melhor do que o nascer do sol. Quando os primeiros raios iluminavam as fachadas dos templos e os campos verdes à beira do Nilo, a sensação era de pertencimento. O povo via na luz não apenas o brilho do Deus, mas também o reflexo de si mesmo, o testemunho de que fazia parte de um mundo ordenado, sustentado por forças invisíveis, mas benevolentes. O sol não apenas nascia sobre o Egito, nascia com o Egito. E naquele instante em que a noite se rendia à luz, cada coração humano, do mais humilde servo ao mais poderoso faraó, se sentia parte do mesmo milagre. Para os egípcios, o nascer do sol não era apenas um espetáculo de luz, mas o resultado de uma batalha cósmica travada todas as noites. Eles acreditavam que Ra, o Deus Sol, não descansava quando desaparecia no horizonte. Ao contrário, ele embarcava em uma jornada perigosa pelo submundo, o Duat, navegando em sua barca dourada através das trevas. Durante essa travessia, Ra enfrentava monstros, espíritos e forças caóticas que tentavam impedir o retorno da luz ao mundo dos vivos. Entre essas criaturas, nenhuma era mais temida do que a serpente Apófis, símbolo absoluto do caos, do vazio e da não-existência. Apófis era descrita como uma cobra colossal, formada do próprio escuro, que se erguia das profundezas do Duat para atacar a barca solar. Todas as noites, ela tentava engolir o Deus e apagar o sol para sempre. O combate era terrível e sagrado. Se Ra vencesse, a luz renasceria. Se fosse derrotado, o mundo mergulharia em escuridão eterna. Para os egípcios, cada amanhecer era, portanto, uma vitória. Um lembrete de que a ordem Amaat havia prevalecido mais uma vez sobre o caos. Essa ideia de equilíbrio cósmico era o eixo de toda a religião egípcia. A vida só existia porque o universo permanecia em harmonia, sustentado por forças divinas e pelo dever humano de preservá-las. A viagem noturna de Ra não era uma metáfora distante. Ela representava o próprio ciclo da existência. Assim como Deus atravessava as trevas para renascer, também o ser humano, após a morte, deveria percorrer o mesmo caminho em busca da luz eterna. Os textos funerários descrevem o Duat como um reino repleto de portões, deuses e julgamentos, onde o morto precisa provar sua pureza para renascer junto com o sol. Cada manhã, portanto, o Egito testemunhava o destino que todos esperavam, o renascimento após a noite.
O sol se tornava uma promessa visível da continuidade da vida e também um lembrete de que o caos jamais dormia. O medo de que o sol não voltasse nunca deixava completamente o coração dos egípcios. Embora o amanhecer fosse cotidiano, ele nunca era banal. Cada dia trazia a incerteza de uma nova batalha nos céus. Os sacerdotes dos templos acreditavam que seus rituais ajudavam Ra a vencer, recitando encantamentos que o protegiam da serpente. Era uma aliança simbólica entre o mundo humano e o divino. Enquanto Ra lutava no além, os egípcios sustentavam sua força com orações, música e oferendas. Esse vínculo alimentava a sensação de que o destino do cosmos dependia da devoção do povo. Se os rituais cessassem, se o coração humano deixasse de acreditar, talvez a escuridão triunfasse. No centro dessa crença estava o princípio da Ma'at, a ordem cósmica, a verdade, o equilíbrio. O papel do faraó era justamente ser o guardião da Ma'at na terra, o intermediário entre os deuses e os homens. Ele não era apenas um governante político, mas uma extensão viva do próprio sol. Em muitas representações, o faraó aparece oferecendo pequenas figuras da deusa Ma'at, a Ra, como quem devolve a ele a harmonia que recebeu. O amanhecer, nesse contexto, era também um gesto de reciprocidade. O Deus renascia porque o faraó e o povo haviam mantido a ordem durante o dia anterior. Assim, o nascer do sol era uma renovação do pacto entre o divino e o humano, um acordo silencioso que garantia o funcionamento do universo. Esse sistema de crenças mostrava uma percepção profunda sobre a fragilidade da existência. O Egito podia parecer eterno, mas sua eternidade dependia de algo delicado: o equilíbrio entre luz e trevas. O simples fato de o sol nascer todos os dias era, para eles, um ato de misericórdia divina. Essa consciência gerava tanto gratidão quanto temor. A escuridão representava o esquecimento, a dissolução de tudo o que é conhecido. Quando a noite caía e o horizonte se apagava, era como se o mundo morresse por algumas horas. O retorno da luz era o renascimento da esperança, uma confirmação de que os deuses ainda estavam atentos, ainda sustentavam o frágil fio da existência. Os egípcios viam nesse ciclo diário uma lição moral. Assim como Ra lutava contra Apófis, cada pessoa deveria enfrentar suas próprias forças internas de caos: a preguiça, a mentira, a injustiça, a violência. Vencer o caos dentro de si era uma forma de ajudar o Deus a vencer o caos do universo. Desse modo, o amanhecer tornava-se uma metáfora íntima. A luz não renascia apenas no céu, mas também no coração de quem despertava. Quando o sol surgia no horizonte, dourando as águas do Nilo, o egípcio via não apenas o triunfo do Deus, mas o reflexo da própria vitória moral, o recomeço de uma alma purificada pela noite. Havia também um aspecto político e filosófico nesse mito. O faraó, considerado filho de Ra, representava o poder solar em forma humana. Sua presença simbolizava a garantia de que a luz continuaria a brilhar. Manter o Egito em ordem, construir templos, aplicar justiça, proteger o povo, era, portanto, participar da batalha cósmica. Quando o governo era justo, o sol nascia radiante. Quando a corrupção, a guerra ou o caos ameaçavam o reino, o próprio equilíbrio do mundo parecia vacilar. O poder terreno e o poder celeste eram dois lados da mesma barca solar. Assim, o nascer do sol não era apenas o início de um novo dia, era a confirmação de que o universo continuava em harmonia. Cada aurora reafirmava que a vida havia vencido mais uma vez. A luz que se espalhava sobre os templos e sobre o Nilo era o símbolo visível de uma vitória invisível, a vitória da ordem sobre o caos, da fé sobre o medo, da existência sobre o esquecimento. E por mais que essa batalha se repetisse infinitamente, o povo egípcio via nela não cansaço, mas sentido.
pois enquanto o sol continuasse a nascer, também o coração humano poderia continuar acreditando que, no fim, a luz sempre venceria as trevas. Nos templos do Egito Antigo, o amanhecer era o momento mais sagrado do dia. Antes mesmo que o sol aparecesse no horizonte, os sacerdotes já se moviam em silêncio pelos pátios de pedra, preparando o ritual que marcava o renascimento do Deus. O ar ainda estava frio, e a penumbra se misturava ao cheiro intenso do incenso, queimando em tigelas de alabastro. Cada gesto era cuidadosamente ensaiado, pois acreditava-se que as ações humanas precisavam espelhar a ordem divina. Quando Ra renascia no céu, o Deus que habitava o templo deveria despertar junto com ele. O primeiro ato do ritual era o despertar do Deus. Dentro do santuário mais interno, oculto ao olhar dos mortais, repousava a estátua sagrada. Pequena, mas revestida de ouro e pedras preciosas, representando a presença física da divindade na terra. Apenas o sumo sacerdote tinha permissão de entrar nesse recinto, conhecido como o espaço mais puro do mundo. Ele se aproximava da estátua com passos lentos e reverentes, carregando um lampião de chama fraca. O silêncio era absoluto. Ao chegar diante do Deus adormecido, o sacerdote recitava hinos em voz baixa, palavras antigas transmitidas de geração em geração. Versos que pediam ao Deus que abrisse seus olhos e visse novamente a luz do mundo. Enquanto o sacerdote entoava essas orações, outros iniciados preparavam a abertura das portas do templo, todas alinhadas com o leste. Essa precisão arquitetônica não era acidental. Os egípcios projetavam seus templos como espelhos do cosmos, e a luz do amanhecer deveria atravessar os corredores e tocar diretamente a estátua divina no instante exato em que o sol surgisse. Era o reencontro do Deus com sua própria luz. Quando o primeiro raio dourado entrava pelo portal e iluminava o santuário, o momento era visto como o ápice da criação, o instante em que o mundo renascia. O sacerdote, então, iniciava o ritual de purificação. Lavava a estátua com água sagrada trazida do Nilo, símbolo da renovação. Em seguida, untava-a com óleos perfumados e vestia-a com tecidos finos. Cada toque representava uma oferenda simbólica: a pureza da água, a essência da terra, o sopro do ar e o calor do fogo, os 4 elementos do universo. O Deus, purificado e desperto, era alimentado com pequenos pratos de frutas, pães e vinho, dispostos diante dele. Tudo isso acontecia no silêncio absoluto, interrompido apenas pelos cânticos suaves que ecoavam ao longe. Lá fora, o coral de sacerdotisas e cantores entoava hinos de saudação ao sol nascente. Suas vozes se elevavam junto com o som de instrumentos de corda, sistros e tambores, criando uma harmonia que parecia se fundir com o brilho crescente do céu. Essas músicas não eram meros adornos. Acreditava-se que o som possuía poder criador. O canto humano ajudava o deus Ra a vencer as trevas e a atravessar o horizonte. Cada nota, cada verso era uma força viva, empurrando o sol em direção ao mundo dos vivos. À medida que a luz aumentava, as colunas esculpidas com hieróglifos começavam a brilhar, e as paredes douradas refletiam um resplendor que parecia vir do próprio Deus. A arquitetura egípcia foi pensada para esse instante. Templos como o de Karnak, Luxor e Abu Simbel foram projetados com um conhecimento astronômico impressionante. Suas aberturas, eixos e corredores foram alinhados de modo que o Sol, em datas específicas, atingisse diretamente o interior sagrado. O fenômeno era mais do que um cálculo técnico, era um ato de fé materializado em pedra. O templo inteiro se tornava uma gigantesca máquina espiritual, onde a luz solar era guiada até o coração do Deus. Esse momento, o toque da luz, era o clímax do ritual.
O sacerdote levantava as mãos e pronunciava palavras de saudação, agradecendo ao Deus por retornar. Para os egípcios, o brilho do sol dentro do templo não era apenas iluminação, mas presença divina. Era o sinal de que o pacto cósmico havia sido renovado, que Ra havia vencido Apófis mais uma vez e que o mundo podia continuar existindo. A luz, ao penetrar o espaço escuro, simbolizava o triunfo da vida sobre a morte, da ordem sobre o caos. Após esse instante de comunhão, a estátua do Deus permanecia acordada durante o dia, recebendo orações e oferendas. Ao entardecer, o processo se invertia. A imagem era purificada novamente, despida e guardada, como se voltasse a dormir, aguardando o novo amanhecer. Assim, o templo vivia o mesmo ciclo do sol: nascimento, plenitude e repouso. Cada dia era uma pequena eternidade, um ciclo completo de morte e renascimento. Os sacerdotes que participavam desses rituais viam-se como colaboradores do próprio Ra. Suas ações não eram apenas simbólicas. Acreditavam realmente que sua devoção e precisão mantinham o equilíbrio do cosmos. Se os rituais fossem interrompidos, se a luz não encontrasse o Deus em seu templo, o sol talvez não nascesse. Essa crença dava aos sacerdotes uma responsabilidade quase divina. Eles não apenas serviam aos deuses, sustentavam o universo. Para o povo que observava de fora, o momento em que os portões se abriam e o sol iluminava o templo era de puro êxtase. A multidão via naquela luz uma bênção direta, um sinal de que o Deus estava presente e satisfeito. Muitos se ajoelhavam, erguiam as mãos ou simplesmente fechavam os olhos para sentir o calor da divindade tocando a pele. Era a fusão entre o humano e o cósmico, o instante em que o Egito inteiro, pedra, rio, homem e Deus, despertava junto com o sol. O nascer do sol, portanto, não era apenas o começo de um dia. Era um renascimento sagrado, encenado e vivido a cada manhã nos templos, nos campos e no coração de cada pessoa. Quando o primeiro raio tocava o altar, o mundo inteiro parecia ser recriado, e por um breve instante tudo, até mesmo o tempo, se curvava diante da luz. Para o povo comum do Egito Antigo, o nascer do sol era um espetáculo que se repetia todos os dias, e ainda assim nunca perdia seu encanto. Quando os primeiros tons alaranjados surgiam no horizonte, os vilarejos à beira do Nilo despertavam em um ritmo silencioso e sagrado. O canto dos pássaros misturava-se ao balido dos animais, o ar cheirava a grãos e argila úmida. E as pessoas saíam de suas casas simples feitas de barro para saudar o novo dia. Não havia templos dourados nem cânticos cerimoniais, mas havia algo igualmente poderoso. A sensação de que a luz trazia consigo segurança, continuidade e sentido. Para um camponês egípcio, ver o sol nascer sobre as plantações significava ver a vida recomeçar. O brilho que se espalhava sobre os campos era o mesmo que fazia germinar o trigo, amadurecer as tâmaras e aquecer o corpo depois da noite fria do deserto. A presença do sol era a garantia de que o ciclo da colheita continuaria, de que o rio voltaria a subir e de que o mundo ainda estava em equilíbrio. Cada amanhecer era uma promessa renovada, uma mensagem silenciosa de que o Deus não havia esquecido seus filhos. A luz era também um remédio contra o medo. A noite, para o egípcio, era o território da incerteza. Nas trevas, escondiam-se os espíritos, os animais selvagens e as forças caóticas que ameaçavam a ordem. Quando o sol reaparecia, era como se o perigo se dissipasse e o coração pudesse respirar em paz novamente. Muitos acreditavam que, assim como o deus Ra lutava contra a serpente Apófis no submundo, cada pessoa travava sua própria batalha durante a escuridão, e que sobreviver até o amanhecer era uma pequena vitória. A primeira luz era um prêmio, um sinal de que o caos havia sido vencido mais uma vez.
Os egípcios viam o nascer do sol não apenas como o retorno da luz, mas como o renascimento da alma do mundo. Era comum que as famílias fizessem orações simples ao amanhecer, erguendo as mãos em direção ao leste, onde o sol despontava. Pediam proteção, agradeciam pela vida e desejavam que o dia fosse justo e frutífero. Essa prática cotidiana era uma forma de comunhão com o divino, uma lembrança de que cada ser humano participava do mesmo ciclo de criação que sustentava os deuses. Assim como Ra renascia a cada manhã, também o coração humano podia renascer, purificado e fortalecido. O amanhecer também ensinava sobre o mistério da morte. O Egito acreditava que morrer era como o pôr do sol, uma descida ao submundo, um mergulho nas trevas da noite. Mas o nascer do sol, renovado e luminoso, provava que nada realmente desaparecia, apenas mudava de forma. O Livro dos Mortos, um dos textos mais importantes da religião egípcia, descrevia a jornada da alma de maneira semelhante à do sol. Após a morte, o espírito deveria atravessar o Duat, enfrentando provas e julgamentos até alcançar o campo de juncos, um paraíso dourado onde o sol nunca se punha. A cada amanhecer, o Egito via nessa luz a confirmação dessa crença. Se o Deus renascia todos os dias, então a alma humana também poderia renascer na eternidade. Essa ligação entre o ciclo solar e o ciclo da alma dava ao cotidiano um sentido espiritual profundo. Mesmo o trabalho mais simples, arar a terra, carregar água, moldar tijolos, era realizado sob o olhar do sol, e por isso era sagrado. Viver de acordo com a luz era uma forma de se aproximar da imortalidade. A ideia de que a existência não terminava com a morte, mas se transformava, dava ao egípcio uma serenidade única diante do destino. O amanhecer, com sua beleza silenciosa, lembrava que tudo no universo era passageiro e eterno ao mesmo tempo. No deserto, essa experiência era ainda mais intensa. Quando o horizonte se incendiava em tons de vermelho e ouro e o frio da madrugada dava lugar ao calor que subia das dunas, muitos viajantes se detinham para observar o espetáculo em silêncio. Naquele instante, o mundo parecia nascer do nada, o mesmo milagre da criação repetido diante de seus olhos. O deserto, vasto e vazio, tornava o sol ainda mais grandioso e o ser humano ainda mais consciente de sua pequenez. Mas, paradoxalmente, era nesse contraste que surgia o sentimento de pertença. O homem se via pequeno diante do cosmos, mas essencial na engrenagem da vida. O amanhecer também tinha um papel emocional. Para o egípcio, ele representava recomeço. Se o dia anterior havia sido difícil, uma colheita perdida, uma enfermidade, um luto, o novo sol trazia a possibilidade de reequilibrar o destino. A vida não era vista como uma linha reta, mas como um círculo que se renova infinitamente. Essa percepção tornava o povo resiliente diante das adversidades. Havia sempre um amanhã, e com ele a chance de renascer junto com o Deus. A luz também servia como metáfora para a consciência. Assim como o sol revelava o mundo visível, acreditava-se que o espírito iluminado era aquele que compreendia a verdade, que vivia em harmonia com a Ma'at, a ordem cósmica. O amanhecer não acontecia apenas fora, no horizonte, acontecia dentro de cada pessoa, que despertava para a justiça, para a bondade e para o equilíbrio. O dia nascia no céu e no coração. Por isso, o nascer do sol era simultaneamente uma visão divina e humana. Ele unia o camponês que lavrava o campo e o sacerdote que acendia o incenso no templo. Todos participavam da mesma renovação. A cada manhã, quando o brilho dourado se refletia nas águas do Nilo e nas pedras das casas, o Egito inteiro parecia respirar um novo fôlego de eternidade. O sol nascia não apenas para iluminar o mundo, mas para lembrar a todos que, assim como ele, a vida e a alma nunca deixaria de renascer.
A luz do sol, para os egípcios, não era apenas o que tornava o mundo visível, era a própria essência da vida e da beleza. Tudo o que brilhava, tudo o que refletia, tudo o que cintilava, tinha um significado divino. E essa veneração pela luz se infiltrou em cada aspecto da arte e da arquitetura egípcia. O nascer do sol não era apenas um momento espiritual, mas uma inspiração estética constante. Cada cor, cada forma e cada traço das criações egípcias buscava reproduzir de algum modo o esplendor do primeiro raio que rompia o horizonte do Nilo. Os artistas do Egito viam na luz a manifestação mais pura do sagrado. As pinturas das tumbas, os relevos das paredes e os hieróglifos coloridos não eram apenas ornamentação, eram invocações. Os tons de vermelho, ocre e dourado imitavam o brilho do sol nascente, enquanto o azul e o verde representavam o renascimento trazido por ele. Cada pigmento carregava um significado simbólico. O amarelo do ouro evocava a eternidade do sol. O vermelho refletia o poder e a vitalidade. O azul celeste representava o céu onde Ra viajava em sua barca. O artista egípcio, portanto, não pintava apenas para os olhos, mas para o espírito. Nas tumbas, o amanhecer era tema recorrente. O livro dos mortos e outros textos funerários eram ilustrados com cenas do sol emergindo sobre o horizonte, acompanhado pela barca de Ra e pelas divindades que o protegiam. Essas imagens não eram decorativas, eram fórmulas visuais de imortalidade. O falecido, ao contemplá-las no além, lembrava-se de que também ele poderia renascer junto com o Deus. As paredes dos túmulos se tornavam, assim, um portal simbólico entre a noite da morte e a manhã eterna. A luz do amanhecer, capturada em cores minerais, prometia ao morto o mesmo destino do sol, o retorno à vida. A própria arquitetura egípcia foi moldada pela adoração ao sol. As pirâmides, com suas faces inclinadas e pontas voltadas para o céu, eram símbolos concretos dessa ascensão luminosa. Cada pedra refletia a ideia de elevação, o caminho da alma em direção à luz divina. Durante o nascer do sol, as superfícies polidas das pirâmides se incendiavam em tons dourados, transformando-se em monumentos vivos à glória de Ra. Era como se o próprio Deus tocasse a terra com sua chama. Não por acaso, muitos complexos funerários e templos foram orientados de modo que o sol nascente iluminasse seus interiores em datas específicas, especialmente nos dias dedicados aos faraós e aos deuses solares. O ouro, entre todos os materiais, ocupava o lugar mais sagrado. Os egípcios acreditavam que o ouro era a carne dos deuses, o reflexo físico do sol na terra. Diferente de outros metais, o ouro não enferrujava nem perdia o brilho, e isso o tornava símbolo da eternidade. Por isso, ele cobria sarcófagos, máscaras e estátuas divinas. A máscara de Tutancâmon, por exemplo, foi feita em ouro maciço, não apenas por ostentação, mas por crença. Aquele brilho significava que o faraó havia se unido ao sol, tornando-se imortal. O ouro não era luxo, era luz solidificada. Essa estética solar se refletia também na maneira como o faraó era representado. Ele não era visto apenas como um governante, mas como uma emanação da luz divina. Chamavam-no de Filho de Ra, o herdeiro do Deus Sol na terra. Sua autoridade era sustentada por esse vínculo cósmico. Governar significava manter a Ma'at, a ordem universal, assim como o sol mantinha o equilíbrio do mundo. Quando o faraó subia ao trono, dizia-se que o próprio sol havia ascendido novamente. Seu reinado era uma continuação do ciclo divino, uma nova aurora para o Egito. Essa fusão entre espiritualidade e poder político se manifestava em obras monumentais. Os templos de Luxor, Karnak e Abu Simbel foram projetados para celebrar a presença solar do faraó.
Em Abu Simbel, por exemplo, 2 vezes por ano, o sol nascente penetra o santuário e ilumina as estátuas dos deuses e a figura do rei, enquanto deixa em sombra apenas a de Ptah, o deus das trevas. Essa precisão não era coincidência. Era uma declaração arquitetônica da união entre o homem e o sol. O faraó não apenas reinava sob a luz, ele fazia parte dela. Até mesmo a escrita egípcia, os hieróglifos, refletia essa visão luminosa do mundo. O sinal que representava o sol, um círculo com um ponto no centro, era um dos símbolos mais poderosos, presente em nomes reais, orações e fórmulas mágicas. Quando inscrito, esse signo não apenas significava sol, mas evocava a própria presença de Ra. A palavra escrita, como a luz, tinha poder criador. E assim, cada inscrição nas paredes dos templos era uma tentativa de perpetuar o brilho divino em forma de linguagem. A arte egípcia, portanto, não buscava imitar o real, mas o eterno. Seu propósito era capturar o instante do amanhecer, o momento em que a luz e a vida se fundem, em que o divino toca o humano. Tudo o que se construía, esculpia ou pintava era de alguma forma uma oração silenciosa ao nascer do sol. O Egito via beleza não na novidade, mas na repetição, porque cada repetição era um novo renascimento. No reflexo do ouro, na cor das paredes, no eixo dos templos e no olhar sereno das estátuas, a civilização egípcia transformou o amanhecer em arte eterna. O brilho do sol não apenas iluminava o Egito, ele o definia. E assim, a cada novo dia, quando a luz dourava as pedras das pirâmides, o povo via nas obras de seus antepassados não apenas construções, mas a prova de que a beleza e a fé podiam resistir ao tempo como o próprio sol que desde o início dos tempos nunca deixou de nascer. O sol nascia sobre o Egito há 5.000 anos, como nasce hoje sobre nós. A diferença é que, para os antigos, esse instante não era banal. Cada amanhecer era o renascimento do mundo, a vitória da luz sobre o caos, o lembrete de que o universo ainda estava em ordem. Essa reverência diante do nascer do sol não ficou confinada às margens do Nilo. Ela se espalhou, cruzando civilizações, religiões e séculos. O Egito foi apenas o primeiro a transformar o amanhecer em um símbolo universal. Os gregos herdaram essa admiração pela luz e lhe deram forma filosófica. Quando Platão escreveu sobre o mito da caverna, ele descreveu a alma humana subindo das sombras em direção ao sol, uma metáfora que ecoava, de algum modo, a jornada de Ra. A luz tornou-se sinônimo de sabedoria, de revelação, de verdade. O que os egípcios viam como força divina que renascia no horizonte, os gregos traduziram como o despertar da razão. Em ambos os casos, o sol era mais do que um astro. Era a imagem do que liberta o homem da escuridão. Os cristãos, por sua vez, reinterpretaram esse símbolo com nova linguagem, mas com o mesmo coração. A ressurreição de Cristo, celebrada ao amanhecer, carrega o mesmo sentido do ciclo solar egípcio, o retorno da vida após a noite da morte. As igrejas orientadas para o leste, onde o sol nasce, repetem a arquitetura dos templos egípcios, que esperavam o primeiro raio de luz como sinal da presença divina. O sol continuou a ser visto como metáfora da eternidade, da esperança e da redenção. A aurora tornou-se novamente o momento em que o céu toca a terra. Essa herança simbólica atravessou a Idade Média, o Renascimento e chegou à Era Moderna sem jamais perder força. Quando falamos em iluminação, repetimos sem perceber um antigo gesto egípcio. O iluminismo, que libertou o pensamento europeu das trevas da ignorância, nada mais é do que uma forma nova de adorar o sol, agora transformado em razão, ciência e consciência. Até mesmo nas palavras cotidianas, a luz continua a ser a imagem do que compreendemos, do que renasce em nós. Dizemos clarear as ideias, ver sob nova luz,
ter um novo amanhecer. São ecos linguísticos do mesmo fascínio que fez o Egito se curvar diante do horizonte. Hoje, mesmo sem templos de pedra ou oferendas, ainda vivemos o amanhecer como um instante de sentido. Quando abrimos uma janela e vemos o céu tingir-se de dourado, há em nós algo ancestral que desperta. O sol, ao romper a noite, parece também afastar nossas incertezas. É o mesmo gesto simbólico que os egípcios viam em Ra derrotando Apófis. A luz vencendo o medo, o renascimento vencendo o esquecimento. Há algo profundamente humano em esperar pela aurora, mesmo sabendo que ela sempre virá. Não é uma questão de fé, mas de necessidade. A ciência pode hoje explicar o movimento dos astros com precisão, mas a alma ainda busca no nascer do sol algo que a física não traduz: a sensação de recomeço. A cada manhã, o mundo é devolvido à sua forma inicial. A luz revela o que estava oculto, e por um breve instante tudo parece possível. O mesmo impulso que fazia os egípcios cantar ao primeiro raio de sol é o que hoje nos faz olhar para o horizonte em silêncio, tentando entender o que há além da claridade. O amanhecer é uma promessa, e promessas são o alimento do espírito. O Egito Antigo ensinou ao mundo que o tempo não é apenas passagem, mas ciclo. O sol nasce, declina e renasce. Assim também o ser humano morre em suas sombras, desperta em novas luzes. Essa compreensão moldou não só religiões e filosofias, mas a própria ideia de esperança. O amanhecer tornou-se um lembrete de que nada está perdido enquanto houver luz, mesmo que seja uma única centelha. Quando o sol atravessa as nuvens, quando sua claridade toca uma parede, uma flor, um rosto, revive-se a certeza de que a vida continua. E talvez seja isso o que o nascer do sol sempre significou: o consolo de que o caos nunca é absoluto, de que a ordem, ou o amor, ou a beleza sempre retorna. O Egito via nesse retorno uma prova da vontade divina. Nós, hoje, podemos vê-lo como metáfora da resistência. A aurora é o instante em que o universo nos diz que é possível começar outra vez. O sol renasce sem se cansar, e nós tentamos renascer com ele. No fim, o legado egípcio não está apenas nos templos ou nas pirâmides que desafiam o tempo, mas nessa maneira de olhar o amanhecer como um ato sagrado. Cada dia que começa, repete, em silêncio, o mesmo rito que os sacerdotes faziam às margens do Nilo. A cada nascer do sol, a humanidade inteira reitera seu pacto com a luz. O pacto de acreditar, de continuar, de tentar. Porque o amanhecer, mais do que o início do dia, é o recomeço da alma. É quando o mundo desperta e nós, junto com ele, lembramos que ainda somos capazes de esperar pela claridade.